Obrigada, doutora Marta, por mais uma vez nos receber, né, aqui no CEAF. Eu agradeço de início, né, ao Rodrigo, que é a nossa estrela hoje aqui, Rodrigo Sabiá, que é educador social, palestrante motivacional, egresso do sistema penitenciário, reciclador, poeta e escritor. Trabalha com jovens, dando aula de questões sociais, raciais, de gênero e políticas públicas. E fundador do projeto Reciclando Vidas, que nos inspirou, né, o nome hoje aqui, né, foi. E contando um pouquinho, doutora Marta, né, para apresentar o doutor Gilmar, que, né, desnecessária apresentação, nosso, né, conhecido, como eu disse aqui, nossa estrela da área, né, penitenciária e com tantas atuações brilhantes na mesma história, né, perpassa com a história do Rodrigo. Quando eu conheci o Rodrigo há um tempo atrás, né, quando eu tinha ganhado um prêmio junto com a doutora Ângela no consulado americano, né, pela história, nós conversamos a primeira vez e um dos primeiros nomes em comum, doutora, foi o doutor Gilmar Bortolotto, que depois falei que o Gilmar já conhecia o Rodrigo, né, o Rodrigo estava no sistema prisional, né, conheceu a primeira vez lá, e conhecia muito mais, né, o Rodrigo sabia muito mais a história, o Rodrigo também. Então, nós fizemos esse convite com o Dr. Gilmar, já por toda a história, já é desnecessário falar, como eu falei, mas atualmente o Dr. Gilmar, além de procurador de justiça, é designado para atuar perante a 4ª Câmara, eles também está com uma designação para a implantação das APACs, que foi algo que o Rodrigo logo me mencionou também, né? Nós falamos que já veio a realidade das APACs. Então, na verdade, os dois são as nossas estrelas. Eu vou ficar ouvindo e aprendendo aqui, que nem tu, Marta, e dando pitaco na conversa. E fiquei muito feliz, doutor Gilmar, agradeço por o senhor ter aceitado vir hoje aqui. E o Rodrigo nem se fala, né? Eu não convido a palestra toda, porque nós tivemos uma conversa no dia, e que eu já fiquei encantada, né? Achei muito legal, muita história. E a gente que trabalha, como eu estava falando antes da gente começar aqui, né? Com a questão racial, né? Eu passei pelo, como eu te comentei naquele dia, né? O caso do Carrefour, né? A gente está acompanhando várias outras situações de racismo. Ontem foi a entrega do prêmio Zumbi dos Palmares ali na Assembleia Legislativa. Conversei com todos os agraciados e a gente vê como é importante termos essa participação, essa representação, essa presença de pessoas negras em todos os ambientes, em todas as situações. Não adianta, se isso não se concretizar, né, adianta a gente falar, se a gente não desnormalizar o fato de não termos, né, negros em todos os ambientes, em todos os locais. Então, eu achei importante, né, a tua participação aqui no Ministério Público, e, claro, tu tens um viés de ter iniciado, ter nos conhecido, né, conhecido o Ministério Público dentro do sistema prisional, mas isso é uma minúscula parcela do que depois, né, tu conseguiu fazer da tua vida a partir daí. Então, agradeço a palavra dos senhores. Rodrigo, por favor, fica à vontade. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de poder estar aqui hoje, compartilhando um pouco da minha história, de toda essa minha trajetória, né. E eu sou egresso do sistema penitenciário, como foi citado aí, e durante todo esse período eu costumo falar que foi um período de aprendizado, né, um período que eu pude descobrir eu aprender mais sobre a meu respeito, sobre a minha pessoa, de uma forma que eu nunca tinha conseguido aprender durante toda a minha vida, né, um ambiente hostil, um ambiente onde me encontrava, digamos, deprimido, abatido, eu consegui dar uma volta por cima, digamos assim, né. Eu vim de uma comunidade pobre aqui de Porto Alegre, conhecido como Morro da Erechim, onde eu cheguei lá com 8 anos, né. Então, desde os meus 8 anos, eu venho passando por diversas situações de vida e vendo e presenciando muitas situações de pessoas morrendo, de pessoas sendo presas, de ver amigos meus morrendo. Eu vejo amigos meus morrendo desde os meus 16 anos de idade. E
Então, acabou se tornando uma coisa corriqueira, né? Eu sou filho de mãe solo, uma mulher negra, mãe de 5 filhos. Essa semana ainda estava fazendo os cálculos. Minha mãe teve 5 filhos, eu fui o 4º filho dela, que minha mãe foi ter com 25 anos de idade. E é uma realidade que a gente vive hoje dentro das nossas comunidades. As mães solos tendo que trabalhar, e esses dias eu ainda estava dando uma pesquisada, conversando com outras pessoas nos ambientes carcerários onde eu circulo, e a grande maioria dos jovens, eles têm esse mesmo perfil. O Rodrigo Sabiá, filhos de mães solos, onde não tem a participação dos pais, né? Onde os pais não estão presentes, onde os pais ou estão presos ou estão mortos. E isso vem fazendo parte da minha realidade desde quando eu era criança. Eu lembro que eu tinha amigos meus que os pais eram assaltantes de banco, que os pais chegavam de assalto, eles não podiam entrar para dentro de casa, eles tinham que ficar a noite toda na rua, ou ficavam na casa de um vizinho ou na casa de outro, enquanto os pais estavam ali com os amigos, dividindo a grana de assalto, se drogando. E hoje eu fazendo uma análise, olhando, esses meus amigos foram pelo mesmo caminho que os pais deles. Os que não estão mortos estão presos, né? E então é uma realidade que eu venho vivendo desde pequeno, desde criança, e tive diversas oportunidades. Não posso dizer que eu não tive oportunidades, só que acho que o que me chamava a atenção naquele momento era a rua, a vida do crime. Com 16 anos eu ingressei para o crime, olhando ao meu redor. Eu comecei ainda muito velho, porque eu tenho amigos meus que se envolveram com crime com 13, 14 anos, 12 anos, né? E só que eu tive sempre minha mãe muito presente. Minha mãe sempre foi muito presente, por mais que ela saísse 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã para trabalhar, e voltar só 7h30, 8 horas da noite, ela sempre procurou estar muito presente na nossa vida, sempre procurou nos manter ali, rédea curta, né? Dos meus 8 aos meus 16 anos, eu ia na igreja com minha mãe. E eu tinha 20 anos e minha mãe estava indo me buscar na porta de festa, estava indo me buscar na rua, sabe? Então, ela sempre procurou estar muito presente. Só que teve um momento que ela não conseguiu mais segurar, né? Onde as minhas referências estavam no mundo do crime. As minhas referências era o cara que estava usando um tênis caro, uma camisa cara que eu via com jogadores de futebol, com artistas na TV, era o que eu queria ter. E a minha mãe não tinha condições de me dar. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi como um empacotador no mercado para ganhar R$100 por mês. Eu tinha 16 anos na época. E no primeiro crime que eu cometi, eu fiz R$100 em menos de 20 minutos. Tu me contaste também que teu primeiro contato que os traficantes do teu morro viraram ídolos foi quando eles te entregaram uma parte, né? Sim. Eu achei bem interessante. Eu era bem pequeno, né? 8 anos, eu acho, né? Que eu me lembrei que a minha filha fez 9, agora eles comentaste que tu estava brincando no único local que tinha no morro para te brincar, e eles te entregaram uma parte daquilo que eles tinham comprado. Eu lembro que eu tinha muito medo de sair pra rua, logo que eu fui morar lá, eu tinha 8 para 9 anos, e demorei um tempo para conseguir sair pra rua, porque eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo que daqui a pouco eu tomasse um tiro, daqui a pouco eu com 8 anos pudesse ir preso, eu via pessoas morrendo, então aquilo ali mexia muito com o meu psicológico e me assustava muito. E tinha um local onde os guris, a gurizada mais velha ficava, que era umas rochas que eles gostavam de ficar sentados lá no final do dia fumando maconha. E tinha um horário que a gente podia brincar lá, que era o horário que eles não estavam. Então eu e meus amigos, a gente adorava brincar no meio daquelas pedras, no meio daquelas fendas das pedras, fazer túnel e ficar brincando de carrinho lá. E um dia, para nossa surpresa, esses jovens chegaram lá, armados, com sacolas, fruto do assalto, do roubo que eles haviam feito, e começaram a botar as armas e as sacolas no meio dos nossos carrinhos e começaram a narrar como tinha sido aquele assalto, como tinha sido o assalto que eles tinham feito, o que eles tinham feito, o que eles não tinham feito, dando risada e tudo mais. Na hora eu fiquei muito
impactado com aquilo ali. Eu fiquei muito assustado, porque eu não sabia se eu corria ou se eu ficava ali parado, né? E eles começaram a dividir o dinheiro entre eles. Da primeira sacola, a segunda sacola, eles tiraram alguns pertences, o dinheiro que tinha ali dentro, e no fundo ficou bala e chocolate. E aquelas balas e chocolates eles pegaram, se deram a mão e deram para nós. Então, aquela expressão de medo, assustado que eu tava na hora ali, já foi mudando o semblante, assim, sabe? Foi expressão de alegria e felicidade, assim, olhando, esses caras são os caras legais. Ídolos. São os ídolos, e eram os caras que eu passei a querer cumprimentar cada vez que eu passava por eles, e foram minhas referências, né? Foram as referências que eu tinha. Eu nunca tive pai na minha vida, assim, sabe? E eu falo que isso é um trauma que eu carrego, né? Mas eu procurei, assim como o cárcere, esse trauma de não ter tido pai, eu procurei tirar algo de positivo disso, né? Então, desde pequeno, eu sempre quis ser pai, porque eu nunca tive pai, eu tive que aprender a lidar ali na rua, ali, com os meus medos, defender o meu irmão, e a gente se defender. As coisas que aconteciam na rua, eu não tinha com quem compartilhar. Muitas vezes, tipo, chegando na adolescência, eu não queria compartilhar com a minha mãe, não queria dividir com ela isso, não me sentia à vontade para falar certas coisas. E a presença do pai sempre me fez falta, sempre senti muita falta disso, né? Lembro que na escola, queria que meu pai fosse me buscar. Nesses momentos de medo, de ver pessoas ali, eu queria ter um pai presente, né? E eles acabavam suprindo um pouco essa, né? Eles acabavam suprindo um pouco isso, né? E tua avó também, mãe solo, né? Também cuidando, né? Exatamente, minha avó. Então foi passando de geração para geração. A isso, mesma né? relação. E como eu falei, sempre quis ser pai por conta disso, né? Para estar presente na vida dos meus filhos. Mas que não morássemos juntos, mas que a gente não mora junto, sim, eu quero sempre estar presente. E eu falava para mim mesmo, assim, quando eu era pequeno, eu olhava lá as apresentações da escola, os pais buscando os filhos, minha mãe não podia buscar, nunca culpei, nunca julguei minha mãe por causa disso, mas eu sentia falta, eu queria que o meu pai estivesse lá. Então... E agora tu está fazendo diferente, já, né? Agora eu procuro fazer diferente, né? Eu tenho o Antônio de 4 anos e tem a Aurora, que vai completar 2 anos agora em janeiro. Então eu tento ser para eles tudo aquilo que eu não consegui ser para mim, que eu não tive, né? De conversar, por mais que eles sejam pequenos, eu adoro chegar e falar com eles, conversar, sim, e perguntar como é que foi a escola, e buscar, faço questão de buscar. Mas eu te interrompi, tu estava contando, né, que então com 16 anos tu entrou na vida do crime, né? Sim, foi. E o que aconteceu? Foi pro tráfico? Foi assalto. Meu envolvimento sempre foi com assalto, assim, sabe? Muito porque eu sempre quis ter tudo aquilo que a minha mãe não tinha condições de me dar. Eu quis queria ir no shopping, poder gastar um dinheiro, ir comer um Mac e chegar lá na loja e comprar aquele tênis bom, sabe? E tu foi pego nessa época? Com 16, não? Com 16 anos eu nunca fui preso. E a primeira vez que tu foi preso? Foi com 18 anos. 18 anos. Foi com 18 anos pelo artigo 155 do Código Penal, né? Furto. E eu fiquei 20 dias preso. E eu sempre falo, né, que eu sempre tive curiosidade de saber como é que era um presídio, né? Sempre tive curiosidade de saber como é que era entrar dentro do presídio. Porque a tua realidade era aquela, né? As pessoas essa era a tua realidade. Esse era o assunto que rolava nas nossas rodas de conversa. Era um amigo que tinha ido preso, era o pai do amigo que tinha ido preso, era o irmão do amigo, era algum parente, era alguém que a gente conhecia que estava preso e que daí o meu amigo ia lá visitar e trazia histórias de dentro da cadeia, do fulano que ele encontrou, que ele jogou futebol, que teve churrasco, que ele deu risada, que ele ganhou presente. Então eu ficava curioso, assim, tipo, imaginando como é que era um presídio. Romantizada, né? Uma Exatamente, história. Romantizava tudo isso, né? Porque eles traziam aquela parte boa que eles viviam ali, aquele momento que eles viviam, mas eles não viviam aquela realidade do dia a dia do presídio. E como é que foi? Como é que foram esses 20 dias? Com 18 anos. Foi o primeiro choque, foi quando eu entrei e fiquei no que chamam de brete, na triagem, né? O Ortolão tu conhece bem, né? Que é ali, acho que é uma parte bem chocante, né? Vão todos, né? Porta de entrada. Então, esse primeiro momento, eu acho que já
deu para matar a curiosidade de saber como é que era um presídio, né? Uhum. Então foram praticamente 2 noites que eu fiquei lá, onde eu não conseguia ver o céu, assim, não conseguia ver como é as estrelas, o sol, nada, com quase 20 presos numa celinha pequena, onde mal dava para se mexer, uma comida horrível, assim, sabe? Então eu não conseguia comer, muito pelo nervosismo, muito pela aquela ansiedade, e o que eu conseguia comer era pão com banana. Era a única coisa que eu conseguia comer, era a única coisa que descia. E então, na noite seguinte, eu subi para a galeria. E então, muitas coisas que foram mexendo comigo ali, tipo, isso daqui não é para mim, né? Tanto é que quando eu saí, eu fui estudar, retomei meus estudos, fui fazer um estágio. Nesse mesmo período, minha mãe vendeu a casa que nós tínhamos lá dentro da comunidade, porque ela não queria mais te afastar daquele meio. E tanto eu quanto o meu irmão também, né? O teu irmão menor. Ele não tinha sido preso ainda. Não, a diferença de idade é de 2 anos, então a gente regulava de idade também com os amigos, ele já estava andando com os meus amigos, e então, tipo, os amigos que eu tinha deixado um pouco de lado eram os amigos que agora estavam procurando ele para andarem junto, né? Enfim. Mas e a preocupação da minha mãe era não estar com esses amigos, não era não estar nesse meio, né? Tanto é que o meu segundo envolvimento com o crime foi com 5, 7, foram com adolescentes e jovens de classe média. E tu tinha que idade desse assalto? Daí foi a segunda vez que tu foi preso? Foi a segunda vez, tinha 23 anos de idade, eu comecei a frequentar um condomínio lá, onde eu tinha outros tipos de amigo, com outro nível de amizade. E a gente começou, um dia teve uma festa lá no clube próximo de casa, onde todos os bairros arredores costumavam ir. E eu fui com esses meus amigos, chegando lá, estavam os meus amigos da comunidade, no camarote, ostentando bebida, usando roupas de marcas e tudo mais. Nos chamaram, nós curtimos a festa junto com eles. No dia seguinte, cheguei lá no condomínio, a gurizada estava toda impactada, tipo, me perguntando, sabe, como é que teus amigos, eles moram lá dentro da comunidade, eles usam roupa de marca, eles ostentam um camarote, bebida numa festa, são tudo, nós moramos aqui no condomínio, somos todos filhos de empresários, nossos pais têm bons empregos, ganham bem, teus amigos moram lá dentro da comunidade, são filhos de empregada doméstica, são filhos de garis, de pedreiro, os pais vivem de bico e eles estão lá vestindo roupas melhores que a nossa. Eu estou há mais de mês pedindo que meu pai comprar um tênis igual que teu amigo estava, e teu amigo estava lá, e ele disse que não tem condições, teu amigo estava lá chutando lata com tênis. E eu falei para eles, meus amigos, eles roubam. Todo mundo ficou me olhando assim, sabe? E eu pensei, na hora, bom, agora vamos me excluir do ciclo de amizade, vamos proibir de entrar aqui dentro do condomínio, tudo mais. Só que, para minha surpresa, um pegou e levantou a mão, tá, e como é que a gente faz para sair para roubar? E no dia seguinte a gente estava saindo com o carro do pai de um deles, que o pai deles emprestava para ele ficar dando banda, tirando onda. Pegamos a arma do pai do outro, que tinha sido do avô dele, o avô dele tinha falecido e a arma estava lá dentro do guarda-roupa, ele sabia onde ficava. Então, a partir dali, a gente começou a fazer vários assaltos. Tipo, o primeiro assalto a gente fez dentro de um shopping, numa loja de surf, onde a gurizada saiu toda com guarda-roupa novo. As roupas que vocês queriam. Exatamente. E a partir dali, começou a se tornar uma coisa corriqueira, novamente, na minha vida. Só que agora, diferente da primeira vez, eram 5-7, não eram 5-5. Eu estava com os guris lá do condomínio, não com os guris lá da comunidade. E eu não era mais primário. Né? Então... E eu não tinha curiosidade de saber como é que era um presídio, né? Não tinha mais aquela curiosidade, já sabia, né? Já sabia. Então, acho que isso impactou muito nesse meu retorno ao sistema penitenciário, né? Então, foi nesse assalto onde eu perdi um amigo, o outro tomou um tiro na barriga e foi preso. Eu e o outro rapaz que estava dirigindo fomos presos praticamente 2 meses depois. Então, quando eu voltei para o sistema penitenciário, isso mexeu muito comigo, meu psicológico. Eu lembro que a galeria que eu estava era uma galeria, a terceira do céu, onde eu conseguia ver toda a rua. Então eu via a gurizada chegando do futebol. A liberdade. Eu via, exatamente, a gurizada chegando das festas, os finais de semana, as famílias reunidas, jogando, fazendo churrasco.
E aquilo ali mexia muito comigo, né? Então, porque, tipo, o mundo tava ali, ó, do meu lado, e eu não conseguia mais fazer parte daquilo ali. Eu não fazia mais parte dessa realidade, né? Então... Quanto tempo tu ficaste preso Eu dessa fiquei, vez? Daí eu fiquei 3 anos no regime 3 fechado. anos no regime fechado. E foi quando tu leste o primeiro livro Exatamente. da tua vida? Foi a primeira vez que eu li um livro. Eu lembro que foi um período eu estava passando por um momento bem delicado psicologicamente, estava abalado, eu sentia vontade de chorar, e chorava muito. E para os outros presos não verem eu chorando, eu tinha que colocar um edredom por cima da minha cabeça e chorar quietinho, sabe? Perdi namorada, perdi amigos, perdi minha liberdade. E um dia eu tava ali sentado, assistindo um jogo de futebol, os caras jogando, e eu pensando na vida, pensando no mundo aqui fora. Eu só pensava em querer ir embora, sonhando com esse momento, né? E o rapaz foi entrar na quadra e me deu um livro para eu segurar. E eu coloquei o livro aqui do lado e fiquei olhando o jogo de futebol, e daqui a pouco me deu um estralo, assim. Eu olhei pro lado e eu vi o livro, e eu vi o título que dizia Somos Todos Inocentes. Um livro da Zíbia Gasparotto, escritor espírita, né? E aquele título me chamou a atenção, Somos Todos Inocentes. E eu falei pro rapaz para ele me emprestar aquele livro, ele pegou, não, pode pegar para ti, ó. Não tô com paciência para ler, né? E eu li aquele livro em uma semana. Primeira vez que eu li um livro com 23 anos de idade. Então, naquele ambiente hostil, de gritaria, de som ligado, TV ligando, pessoas gritando e falaçada. Onde é que tu estava? Desculpa, qual era o presídio que tu estava? Era no Presídio Central. No Central, desculpa. E na antiga Terceira do C. E foi aí? um momento que eu consegui me concentrar e entrava para dentro daquele livro, me imaginava em cada um daqueles personagens, ficava sonhando, assim, sabe? Acordado. E daquele livro começaram a vir outros livros, que eu pedia para minha mãe trazer outros livros, e por diversas vezes, ao invés de chorar, eu ia lá e lia. Ao invés de ficar triste, eu comecei a escrever. Queria escrever uma música. E daí um dia eu comecei a olhar, escrevi uma letra lá e não entrava, não tinha ritmo, não conseguia colocar um ritmo na música para nada. Daí do nada eu comecei a ler e começou a rimar, assim, disse, isso aqui dá um verso, dá uma poesia. Daí comecei a escrever, nem sabia como é que era, comecei a escrever vários versos, várias poesias, vários textos. Que agora tu vai lançar no teu livro, né? E agora eu vou lançar no que diz aonde tu estava fazendo, né? Diz exatamente, o lugar, né? Tu me mandaste. Inclusive em 2009, acho que eu e o Dr. Gilmar, nós já nos cruzamos por lá no Central, diversos caminhos, diversos lugares. Eu vi ele uma vez de passagem, passando pelo Presídio Central, e depois nós nos encontramos na Modulado de Charqueadas, onde ele sentou na frente, a gente conversou e tal. Eu vi o Dr. Sidney Brususca. E depois, em 2009, saiu um texto, um relatório azul, na Comissão de Direitos Humanos, onde as únicas duas pessoas que estavam falando sobre o sistema penitenciário era eu e o Dr. Gilmar, né? Ele trazendo a experiência dele e eu trazendo os meus textos. Divulgaram 3 textos meus. Né? Tu terminaste o colégio lá? Terminei, onde? Exatamente. Tu estavas aonde? Eu terminei na PEG. Na PEG. O ensino médio, né? Faltavam 2, 3 matérias para mim, que era química, matemática e português, se não me engano. Lá dentro, tu terminaste. E eu terminei lá dentro. Então, e dali eu já pensei, eu quero fazer uma faculdade, quero fazer alguma coisa, porque faculdade foi uma coisa que nunca foi discutida dentro de casa, né? Sim. Nunca foi discutida dentro da minha realidade de vida, né? E eu sempre achei que fosse uma bobagem, assim, sabe? Quando eu comecei a ler, que eu terminei o ensino médio, quando eu saí, eu preciso fazer uma faculdade. Então eu saí pensando querendo fazer 1000 coisas na minha vida, né? Que durante todo esse período que eu passei pelo sistema penitenciário, eu digo que foi um período de preparação para a minha vida aqui fora, para as coisas que eu queria fazer. Eu queria abrir meu negócio, eu queria dar palestra, falar sobre minha história de vida, né? Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu nunca esqueço um dia que eu estava lá, participando de um dos projetos do qual eu participei, que foi o MCs para a Paz. E foi um rapaz negro, rapper, e lá dar uma palestra, falou sobre a história de vida dele. E o que nos diferenciava é que ele não tinha passagem pelo sistema penitenciário.
mas era um jovem de periferia, filho de mãe solo, tinha perdido o irmão pro tráfico, e estava ali dando o seu testemunho sobre essa história de vida, e eu sentado, você parava ali uma grade, e eu fiquei olhando para a quero ser que nem esse cara, quero contar sobre a minha história de vida, né? Quero dizer que eu consegui, eu quero encorajar outros caras a fazer isso. Então eu fiquei todos esses anos matutando e pensando como é que eu iria fazer isso, né? Então comecei a fazer terapia dentro do sistema penitenciário. Eu precisava conversar com alguém, acho que foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim. E expor o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, o que eu estava escrevendo também, porque às vezes eu escrevia as coisas e para mim e compartilhava com outras pessoas e muitos riam de mim, parecia, isso não tem nexo, não faz sentido nenhum. E quando eu lia na terapia, a terapeuta me falava, olha, me explicava, trazia toda uma explicação, e eu, exatamente isso, é verdade. Então a terapia foi essencial para mim, né? Tu nunca tinha passado por um atendimento terapêutico até então? Tinha. Quando eu tinha com 16 anos, eu tinha passado por uma terapia. E então até hoje faço terapia, né? E ali do Central tu foi para onde? Tu passaste pela PAC também, né? Depois, no final. A PAC é a Modulado? Isso, a Modulado. A Modulado eu troco essas. O Bortolotto conhece melhor que eu. Isso, na PAC. Então, a PAC eu passei como voluntário e como funcionário, né? Lá que tu trabalhavas com o Bortolotto. Então. Exatamente. Eu lembro que alguém me mandou alguma coisa sobre a PAC. Não, eu conheci a PAC em 2014, eu acho que foi, através do seu Enio. O seu Enio estava de presidente da PAC. O seu Enio era um egresso que morava lá no Patronato Lima Drummond. E como eu morava lá no bairro, eu já conhecia o seu Enio de passar, que ele sempre passeava com o cachorro dele. E daqui a pouco eu estava preso lá no Patronato Lima Drummond e era vizinho do seu Enio, que era um senhor que passava e conversava conosco ali com toda a gurizada. A gente ficava sentado e ele sentava ali com o seu cachorro e ficava conversando conosco, querendo eu acho dizer que ele queria nos dar lição de moral, que já tinha vivido isso, já tinha feito aquilo ali, só que a gente gostava de ficar ouvindo ele, né? A gente ficava ali andando de skate e era um senhor que parava ali e conversava conosco. Daqui a pouco eu estava lá dentro do semiaberto, no Patronato Lima Drummond, vivenciando tudo aquilo que o seu Enio tinha falado para mim. Tudo aquilo que ele parava ali por diversas vezes, conversava. Daí passei pelo patronato, continuamos a amizade, eu continuei indo lá no patronato, porque eu dava palestra, consegui levar alguns cursos para lá. E um dia, sentado com o seu Enio, ele falou, tô como presidente da PAC e tu precisa conhecer, a gente precisa ir lá. E na época não tinha um presídio, espaço físico ainda, né? Então eu conheci, dei uma lida meio que por cima, daí depois disso a gente nunca mais teve contato sobre a PAC, né? Nunca mais conversamos sobre a PAC. Daí 2019 eu passei, 2018 surgiu uma oportunidade para mim, né? De dar aula, até de 2012 a 2017 eu trabalhei em reciclagem. Então, logo que eu fui para o semiaberto, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa reciclagem, né? E essa parte eu não lembrava do meu contato. Então, e aí? Logo que eu saí, então surgiu essa oportunidade de trabalhar numa reciclagem, e foi muito engraçado, né? Porque o meu primeiro foi logo o meu primeiro passeio quando eu fui transferido para o semiaberto. Eu vim em casa, foi meu primeiro passeio, foi uma coisa, estava redescobrindo o mundo novamente, né? Então tudo era novidade, as crianças que eram pequenininhas já estavam maior que eu. Num almoço lá em casa, eu falei pra mãe, eu quero ir lá no morro, eu quero ver os meus amigos. O Erechim lá, a tua comunidade. Comunidade e tal. Minha mãe bem preocupada. E, Rodrigo, eu disse, não, preciso ver os meus amigos, preciso ver como é que estão as coisas. Eu lembro que eu cheguei lá, eu tava com um tênis que quando caminhava, a sola ficava no chão, né? Eu tinha que ir arrastando os pés. E mal tinha uma roupa decente. Eu cheguei lá, um amigo meu começou a juntar, assim, gurizados mais antigos e tal. Um já me deu um tênis, outro já me deu uma camisa de time, outro já me deu uma bermuda, e daqui a pouco estacionou o carro o rapaz que sabia da boca, que era o
chefão lá, e veio, me abraçou, me cumprimentou, me deu R$100 e falou, tá vendo aquele muro lá, onde tem aquele rapaz, que era um jovem, devia ter 16, 17 anos, estava traficando, e assim, eu vou te dar para tu gerenciar. E tu que vai saber de lá, tu só precisa ligar para ele, avisar para ele onde ele tem que pegar a droga e dar a conta que ele tem que depositar o dinheiro depois. E eu, quando ele falou aquilo ali, eu fiquei, tipo, choque, assim, sem saber o que falar, e, tipo, a gurizada toda na minha volta ali, e todos eram o que eles queriam, sabe? O sonho deles era ganhar a gerência dali. E eu tive que, foi um momento bem difícil para mim, que eu tive que criar coragem, sabe? Deixar a vergonha de lado para dizer não para aquela oportunidade, né? E eu lembro que quando eu falei isso, todo mundo ficou olhando assim, mas como assim? Tipo, é o que todo mundo quer aqui, sabe? E o cara falou, mas é um dinheiro que tu vai te ajudar com a tua família. E eu falei, cara, mas não é o que eu tô procurando agora, assim, sabe? Todo cheio de cuidados para falar, assim, milindres. E daí eu saí dali e voltei pro semiaberto. Essa mesma boca aqui onde eu tive que dizer, criar coragem para dizer não, eu vi 4 amigos meus morrerem. Inclusive o cara que sabia da boca, que estava me oferecendo. A gente era tudo amigo de infância, que crescemos juntos, assim. Daqui a pouco eles estavam se matando entre eles. E se eu tivesse aceito, eu falo, né, hoje eu não estaria aqui, contando a minha história, né, contando história. E no dia seguinte, uma assistente social me chamou para eu fazer uma entrevista de emprego numa usina de reciclagem. E eu olhei para aquele trabalho lá, tipo, cheio de preconceito, né? Eu olhei, trabalhar tudo sujo, nunca... Os meus trabalhos eram todos trabalhos com cuidado e tal. E fiquei lá, e eles me apresentando todo o rapaz que estava me dando emprego, oportunidade, e assistência social, me mostrando tudo, os caras trabalhando, descarregando caminhão, separando pet, latinha, tudo sujo. Eu pensando, como é que eu vou dizer não para aquele trabalho? E saí de lá, voltei para o semiaberto, entrei, passei por toda aquela revista, por toda aquela situação. Daí já me deitei na cama e pensei, cara, eu tô há anos passando por tudo isso. Minha mãe passando trabalho, eu querendo uma oportunidade, querendo uma mudança, e agora estão me oferecendo uma oportunidade, eu tô com vergonha, tô com medo do trabalho. E no dia seguinte, levei minha documentação, no outro dia eu já estava trabalhando, já às 7 horas já estava lá trabalhando. Comecei a trabalhar, tomei gosto pelo trabalho, logo em seguida meu irmão também veio trabalhar conosco, e a gente falou, a gente tem que abrir o nosso próprio galpão de reciclagem, né? A gente não sabia como ainda, mas a gente queria abrir, a gente tinha vontade, puxamos carrinho, sabe? Sofremos todos os tipos de preconceito das pessoas, mas a gente conseguiu abrir o nosso próprio galpão de reciclagem dentro de uma comunidade aqui da Zona Leste, dentro da Bom Jesus, onde, quando eu falava para as pessoas que eu abri um galpão de reciclagem da Bom Jesus, as pessoas me enchiam de medo, assim, sabe? O que tu quer lá, não sei o quê. E eu nunca tinha entrado na Bom Jesus. A única coisa que eu ouvia falar era da facção que tinha lá dentro, e as pessoas, tu não vai para lá, que não sei o quê. Mas a gente foi, meu irmão, a gente foi, baixamos a cabeça, trabalhamos muito, assim, sabe? Nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Só que dali eu consegui a oportunidade que em nenhum outro lugar eu teria, sabe? Consegui dar vagas de emprego para outros egressos, para jovens que às vezes estavam ali na esquina e as mães iam falar conosco para dar uma oportunidade. Muitos duraram, muitos deram certo, muitos seguiram os seus caminhos, outros foram para o mundo do crime. Mas eu sinto muito orgulho desse trabalho, assim, sabe? Porque a gente conseguiu ajudar muitas pessoas, muita gente, assim. E através desse trabalho a gente conseguiu um dia chegar e tirar minha mãe do aluguel e comprar uma casa para ela, né? Legal. Através desse trabalho um dia eu consegui entrar numa loja e comprar um carro para mim. Coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer trabalhando numa reciclagem. Eu achei que o crime pudesse me dar isso, sabe? E não, eu trabalhando numa reciclagem consegui fazer tudo isso. Eu trabalhei na reciclagem de 2012 até 2017, e nesse mesmo período eu segui dando palestras, segui falando sobre a minha história de vida dentro de presídios, voltei, todos os presídios que eu passei eu consegui voltar para contar sobre a minha história de vida,
tive a oportunidade de viajar para fora do estado, e em 2018 surgiu um convite para eu trabalhar num projeto do governo federal chamado Inova Jovem, com um escritório aqui de Porto Alegre. Então eu tive a oportunidade de deixar a reciclagem. Meu irmão também já estava abrindo um outro negócio, a gente pegou e alugou a reciclagem, e comecei a dar aula de empreendedorismo para jovens. Então eu levei essa aula para dentro do patronato, um lugar que eu tinha passado, para escolas, dei aula para fora do estado, Rio, São Paulo, Manaus, Brasília, e daí, tipo, foi um projeto de 1 ano. Eu saí de lá e não sabia o que ia fazer da minha vida, né? O que ia trabalhar, tava com um filho pequeno de meses, e foi quando surgiu a oportunidade de eu conhecer a PAC. Eu lembro que eu achava que sabia tudo sobre a PAC pelo pouco que eu tinha lido, e na entrevista lá no MP, com o Dr. Gilmar e com todo o pessoal da PAC, eles perguntaram: conhece a PAC? Eu conheço. E o Dr. Gilmar disse: não, a gente precisa de uma referência que nem tu para trabalhar conosco lá. Deu, tá, beleza. Só que, tipo, cara, foi uma coisa muito diferente de tudo aquilo que eu imaginava, assim, sabe? Eu achei que, os caras daqui a pouco vão derrubar essa porta aqui, nem vão derrubar, vão tirar a chave de mim e vão sair correndo aqui. E foi tudo diferente daquilo que eu imaginava, do medo que eu tinha, sabe? Eu pude aprender muito, assim, foi o contrário, eu não ensinei, eu aprendi muito, sabe? Sobre os fundamentos básicos da PAC, o contato com as famílias, o contato com os voluntários, com os funcionários e com os próprios que a gente não chama de presos, né? Recuperando, né? Então foi um período onde eu aprendi muito, assim, sabe? Fiquei 1 ano lá e foi um ano de muito ensinamento, assim, para mim, onde eu levei minha mãe lá, levei meu filho pequeno praticamente cresceu lá dentro desse 1 ano lá, porque ele praticamente muitas vezes ia trabalhar comigo lá, eu ficava lá e deixava com os próprios recuperandos, me sentia à vontade, confiava, sabe? Então foi uma experiência, assim, fantástica. Depois eu saí de lá, eu ainda não tinha me descoberto ainda o que eu queria fazer, né? Eu sou uma pessoa que está sempre em movimento, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E fui trabalhar como educador social. Foi onde nesse período de 2019, foi onde eu comecei a querer, trouxe a Reciclando Vidas, né? Porque Reciclando Vidas é o nome que eu trago para minhas palestras, né? E então eu deixei de ser reciclador de resíduos e passei a ser reciclador de vidas. E a ideia da Reciclando Vidas era para a gente trabalhar com ingressos. Daí, logo em 2020, veio a pandemia, daí parou tudo, e os parceiros que eu tinha, os amigos que queriam trabalhar junto na Reciclando Vidas, cada um foi para um canto, e eu fiquei sozinho com o projeto, com a ideia, e daqui a pouco eu comecei a ver pessoas no meio da pandemia entregando marmitas, entregando cestas básicas. E eu falei, tá aí que eu vou fazer. Esse é o momento. Esse é o momento, e comecei a procurar parceiros para entregar marmitas, entregar cestas básicas. Foi um momento que eu também retornei para dentro da comunidade do Morro da Erechim, não como um morador, mas como um líder social, né? E eu comecei foste bem recebido, tu me disseste, né? Muito bem recebido, né? Pelas pessoas, pelos moradores, pelos próprios jovens, sabe? E a gente conseguiu entregar mais de 500 cestas básicas. Lá dentro, a gente conseguiu entregar cartão de cesta básica digital que nós ganhávamos da Gerando Falcões, um baita de um parceiro nosso, da Legião da Boa Vontade também, LBV, que também nos ajudou muito, tem nos ajudado muito, né? E esse trabalho a gente conseguiu levar não só para dentro da Erechim, mas para Bom Jesus, para Lomba do Pinheiro, para Guaranha, aqui na Cidade Baixa. Então, todos os lugares onde eu tinha algum contato, onde as pessoas me procuram, a gente... Então, eu circulo por todas essas comunidades, assim, sabe? E dentro da Cruzeiro. Então, sempre procurando levar um pouco da minha experiência. Acho que é muito importante, né? Porque eu lembro que quando eu era jovem, eu queria que alguém chegasse e falasse, pô, vai por aqui, faz isso,
sabe? Eu sentia muita falta disso. De alguém, né? que te desse um caminho, Que né? me desse um norte. Hoje, quando eu falo para esses jovens, cara, vocês... Eu estava semana passada no Calabria, e eu estava falando para aquela gurizada, eu sempre sonhei com um espaço desse, sempre quis um espaço dentro da minha comunidade. Eu vi uma geração antes da minha, muitos morrerem e não tinha um espaço dele. Sim. Eu vi a minha geração, eu tô vendo outras gerações, e essa gurizada de hoje em dia tem um baita no espaço. Eu queria fazer um curso, eu lembro que eu queria fazer um curso de computação básico, assim, Word, Excel. E não tinha. E não tinha, minha mãe não tinha condições de pagar, né? Por diversas vezes os cursos iam lá, o pessoal dos cursos iam lá, oferecer os cursos, daí sorteavam bolsas, e eu ficava ali torcendo, tomara que eu ganhe, eu nunca ganhava. Então, hoje essa galera, essa gurizada tem oportunidade, né? Claro que a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que eu, trabalhando com jovens, eu tenho esse entendimento, assim, que é difícil, às vezes, pô, tu vive dentro de casa uma realidade hostil. Por esses ambientes para que tu te sente mais em casa, e às vezes tu tá colocando para fora coisas que tu tá vivendo, coisas que tu tá sentindo, aquele jovem que tá, que tu olha que não tem jeito, ele tem algum problema que ele vive dentro da casa dele. Hoje a gente consegue identificar isso por conta da nossa experiência, por conta da vivência que a gente tem, né? E muitas vezes ele tá colocando para fora ali aquela agressão, tudo que ele tá vivendo dentro de casa. E as pessoas falam, isso aí não tem mais jeito. Mas esse jovem que a gente tem que investir, esse jovem que a gente tem que estar em cima, assim, sabe? Porque às vezes o que falta para ele é uma palavra amiga. Porque ninguém senta para conversar com ele. Ninguém chega para trocar uma ideia com ele. E às vezes eles ganham a oportunidade de um trabalho, de um curso, mas daí eles estão saindo daquela bolha que eles vivem, daquele mundo que eles vivem, para estar aqui no meio de uma galera com outro padrão de vida, com outro ritmo de vida. Não é fácil. E ele não consegue se inserir. Nem se sente acolhido. E não se sente acolhido, não se sente à vontade. Às vezes é um jovem negro que está ali vivendo um mundo totalmente à parte do que ele está vivendo. E ele não consegue ficar à vontade ali. As pessoas não acolhem. E daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou voltar para minha realidade, vou voltar para o meu mundo, vou voltar para... Então eu pude ter essa visão trabalhando com jovens dentro das comunidades, trabalhando com jovens em casa de acolhimento, né? Então, desde 2012, 2013, eu queria fazer algum tipo de trabalho. Quando eu saí, surgiu a oportunidade de eu entrar dentro de uma casa de acolhimento, através de um convite de um amigo meu, e viver essa experiência com esses jovens, né? Muitos daqueles jovens que estavam ali, os pais deles estavam presos lá, as mães estavam presas, os pais estavam mortos, e aquele ali era o único espaço que eles tinham. Então, tive essa oportunidade, tenho tido diversos tipos de oportunidade ao longo desses anos, sabe? Correndo atrás de muita coisa, porque esses dias eu tem trabalhado com egressos agora, né? Acho que foi a partir da Gerando Falcões, foi que me comentaste, né? Que tu fez o curso e agora tu ajuda aos egressos que saem, desde arrumar para entrevista do emprego, preparar, né? Que às vezes não... Como é que tem sido essa... Pois é, a Reciclando Vidas, ela veio com essa ideia, assim, sabe? E eu conversando com alguns amigos meus, vamos fazer, que já era um sonho antigo, e da gente trabalhar com egressos, fechar parceria com empresas, preparar para o mercado de trabalho e tudo mais. Muitos saem, não tem roupas, a gente montar um brechó só com roupas doadas, para que eles possam ter o que vestir. Então, essa foi a ideia da Reciclando Vidas. E daí veio a pandemia, como eu já citei, né? Mas daí, em 2021, eu tive a oportunidade de fazer esse curso da Gerando Falcões. E é uma instituição fantástica, assim. E fui para São Paulo, para Poá, fiquei uma semana lá só, conhecendo todo o trabalho que é feito por eles, toda essa conhecendo a história deles, do Edu Lira. E nessa semana eu conheci a Recomeçar, que é uma instituição que trabalha com egressos, né? Que é do Léo Precioso, que é um egresso sistema penitenciário, que tem toda uma história, que dá palestra e tudo mais. Eu fiquei maravilhosa. Eu quero fazer isso em Porto Alegre também, que era exatamente o que eu queria fazer e não conseguia. E então eu tenho trabalhado muito nisso, né? A gente criou um CNPJ, a gente está
estamos se organizando para agora, para o ano que vem, nós ter um espaço físico onde a gente possa receber essa galera, ir atrás de parceiros, empresas, que é muito difícil, né? Que o preconceito é muito grande com o egresso do sistema penitenciário, a desconfiança é muito grande. Então, tentar conseguir parceiros que comprem essa ideia, né? Porque é importante, assim, eu encontro vários caras aí que saem, que querem trabalhar e não sabem onde procurar um emprego, querem estudar e nem, às vezes, falta uma coragem, falta um incentivo, às vezes falta uma passagem, sabe? Então, acho que a ideia da Reciclando Vida é essa, né? Vocês têm um Instagram, né? @reciclandovidas, né? Que dá para o pessoal ver Reciclando Vidas. Reciclando Vidas. E o teu, que é @Rodrigo Sabiá, AH no final, né? Que dá para ter mais informações. Exatamente. Mas, e doutor Bortolotto, a sua história de vida também passa muito por essas realidades e por a gente, pelo menos, né, no Ministério Público, o senhor especialmente, tentar que realmente o sistema penitenciário seja um local que possibilite essas mudanças, né, doutor? O que o senhor nos conta dessas histórias e desses encontros? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite. Foi bom encontrar os colegas, encontrar o Rodrigo, que para mim tenho muito orgulho dele, né, toda essa história, né, que eu acompanhei em alguma medida. Eu estou no Ministério Público há 31 anos e acho que fiquei só 7 deles fora do sistema, né, fora desse negócio das prisões, né. Primeiro eu fui trabalhar numa promotoria que tinha atribuição de fiscalização de presídios e fiquei ali 17 anos. Né. Acho muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje, porque quem concebe as políticas, né, do sistema não ouvem, as pessoas não ouvem quais são as necessidades. Né. A gente vê, a pessoa vai falar em sistema, do ponto de vista de política pública, ouve muito falar em criação de vagas, etc., né? E reprodução de um negócio que, para a gente ser bem sincero, não é concebido para recuperar ninguém, né? Ao contrário, é concebido para destruir o pouco que ainda existe ali, né? Porque agora isso não é uma coisa fortuita, aleatória, não, isso é um projeto, né? É mais ou menos assim a visão que tem as pessoas em geral sobre o que a gente tem que fazer com um cara que cometeu crime, né? É bem isso. E aí a gente tanto pensa nisso que acaba fazendo. Né? O que o Rodrigo falou aqui, eu nesse tempo todo, né, ouvi muitas histórias parecidas com a dele, até um determinado ponto. Né? E a partir daquele ponto, as pessoas passam a não existir mais. Então, né? Passa pelo sistema, entra, sai, dali um pouco some. E aí a gente vai checar e ver que a pessoa, né, morreu porque aquela escolha que o Rodrigo fez, né, e aí entra a questão da vontade, né, porque ele resistiu a um apelo que é feito para todas as pessoas que passam pela cadeia quando elas saem. E praticamente irresistível, né, doutor? O crime tem uma política, né, pública, de cabeça para baixo, para egresso. Né? Aí nós temos que perguntar se o Estado tem. Né? Eu vi muito interessante, os primeiros anos, né, que eu trabalhei no sistema. Eu tenho muitos defeitos, né, mas tem um que eu não tenho. Eu dou uma olhada em alguma coisa, pode ser qualquer coisa, tu me deixar ali observando, olha um pouco o que eu estou fazendo. Eu comecei a transitar por dentro das cadeias e olha, se eu não sentar aqui para ouvir, antes de começar a fazer qualquer coisa, nós estamos falando do sistema carcerário há 24 anos atrás, né? Era uma violência assim, absurda, né? E ninguém fazia o que o senhor fazia. Muita morte, muita rebelião. Ninguém entrava e falava. Aí eu comecei a ouvir e eu vi que as mortes aconteciam ali dentro por coisas, assim,
né, para a gente absurdas, mas às vezes coisa muito simples, né? Demandas que, como ninguém respondia, aí resolviam, então, executar alguém, pendurar alguém, fazer uma barbaridade para chamar a atenção ser visto da autoridade, né? E aí a gente foi combinando ali com os presos, né? Só fazer, todo mês eu vou estar aqui. Eram 23 presídios. Eu falei, depois fiquei pensando, né? Puxa, agora, como é que eu vou fazer isso? Mas fez. E aí a gente foi fazendo, e essa coisa de ouvir para depois fazer, né? Foi ajudando a gente a manejar coisas ali que normalmente, aparentemente, não tem solução. Né? As pessoas olham para histórias como a do Rodrigo, né? Vamos pegar um outro preso lá que foi por um outro caminho, que é o mais comum, né? A pessoa vai dizer assim, poxa vida, mas o cara passou lá, ficou tanto tempo e tal, saiu, em uma semana está lá de volta, né? Bom, quem for olhar lá dentro vai perguntar, mas por que não estaria, né, de volta? Porque, infelizmente, hoje isso melhorou muito, né? Existe muita coisa boa entre aspas, no sistema, né? Mas evoluiu um pouco. Mas o que se faz ali é agudizar, né? Um perfil que já entra complicado, né? E vai, ao longo do tempo, hoje, com o incremento dessa história de faccionamento, né? É incrível assim como a barbárie aprendeu a lidar, né? Como se fosse uma espécie de mercado com a mão de obra de jovens, né? Dentro da cadeia. Se organizar. Se a gente for... eu fui dar uma palestra uma vez num lugar e falei algumas coisas, tinha um funcionário da FASE lá, e ele me disse, o senhor não iria lá falar para os guris isso aí? Aí eu digo, não, eu vou. Fiquei 1 ano e meio indo, em várias unidades e tal. E o que a gente ouve são histórias muito parecidas, né, com essa que o Rodrigo né, relatou aqui para nós, da vida dele, até um determinado ponto. Né, porque a exceção é tu conseguir fazer essa virada de chave sem ajuda. Essa é a exceção. Né? A regra é tu não conseguir fazer, porque a quase totalidade das pessoas vai aceitar a oferta na necessidade ali, vai aceitar a oferta mais comum, mais simples, mais rápida, né? Que é a oferta do crime. Né? Só que eu nunca, particularmente, assim, eu nunca perdi a esperança, assim, na questão da humanidade. Eu nunca abri, nunca recuei com relação a essa visão. Né? Eu acho que presídio nós vamos ter por muito tempo, né? Ainda, mas a gente pode fazer coisa muito melhor, né? Muito melhor. A gente pega o perfil da população carcerária, dá para ver claramente. Quase 70% ali do pessoal que está preso, ensino fundamental incompleto, de analfabetismo, ensino fundamental incompleto. Né? Então, mãe também criado por mãe solo. Como também falou, é só olhar a fila de pai, visita. Né? Olha a fila de visita no presídio, vai ali no central, num dia de visita pode ter 1.500 pessoas. Né? A exceção é tu encontrar homens ali. Quase a totalidade são mulheres. Né? E a APAC dá um novo sentido, né? O índice de reincidência é bem menor, né, doutor? Eu não conheço muito, assim, como é que... É uma coisa que vale a pena conhecer. Eu gostaria, já vou me colocar aqui à disposição para ir. Eu conheci em 2012, né? Um outro procurador, eu era promotor, ele me ligou e disse, Gilmar, eu vi um negócio em Minas lá que pode te interessar, né? Um presídio que não tem guarda armado. Pô, eu levei aquilo como piada, né? Vendo o que eu tinha visto até ali. Tá brincando, né? Mas eu fui lá ver. E aí outros colegas foram, a gente foi e começamos a montar aqui grupo de trabalho, né? Fomos fechando acordos interinstitucionais, costuras, convênios com o Poder Judiciário, com o Estado do Rio Grande do Sul, né? Que é como funciona hoje. Existe uma
convênio de cobertura, e nós, então, em final de 2018, nós implantamos a primeira unidade. É recente. Onde era o albergue Pilbuc, né? Era um prédio que estava interditado, e o Estado cedeu o uso, então, para a primeira PAC que efetivamente passou a funcionar. E nós começamos, então, a trazer presos do sistema comum. Claro que dentro do método existe todo um treinamento, né? Você tem que pegar alguns e mandar para outro lugar onde tem uma PAC funcionando, porque nem o próprio preso entende como funciona. O que é aquilo ali, como funciona, né? Não tem mesmo guarda armado, né? Nós temos ali pessoas que têm pena de tudo que é tamanho, né? E funciona muito bem. Mas no que se investe ali, né? A gente pega aquilo que tem de dado disponível, né? O que o idealizador dessa metodologia fez, né? Ele conheceu o sistema, olhou, e não precisa ser um gênio, né? Aqui tem gente que tem baixa instrução, né? Que tem problema com isso, com aquilo, e ele, então, montou uma lógica que não é nada de milagroso, né? Mas que ataca exatamente os pontos sensíveis, né? da reincidência. Né? E hoje, essa primeira, nós já temos uma segunda unidade em Pelotas, uma terceira em Passo Fundo, que ainda não tem o fomento do Estado, mas que logo vai ter, né? Minas Gerais é o estado que mais tem 46 unidades, é o que a gente quer aqui, né, no mínimo. E ali a gente investe nisso, né, dá oportunidade, conscientiza, educação. Nós temos ali hoje, quero crer que uns 15 que estão ali estão fazendo curso superior, né? Quantos regime presos fechado. tem, mais ou menos? Quantos presos? Hoje nós estamos... O primeiro fomento que foi feito ali foi para 40 presos, né, que era como diz, projeto piloto. Projeto piloto. Né? E tem todos os tipos. E agora, no ano que vem, deve passar de 100. Né? Nós vamos aumentando escalonadamente. Né? Então, é um sistema que funciona muito bem, que tem uma reincidência bem baixa. Qual é o índice? Que não seleciona, então, qualquer preso no sistema, ele só tem que estar preso. Ele não pode vir da rua. Tá. Ele vem do sistema. Ele pede para o juiz e é organizada uma lista pela ordem cronológica de pedido. Quando chegar na vez daquela pessoa, ela é transferida para a PAC. Né? Não tem seleção por crime. Né? Todos cumprem pena ali, todos os tipos de crime, inclusive crimes que no sistema, né, tem sofrem preconceito e tal, ali não. Né? E praticamente pela metade do preço, do custo de um preso no sistema convencional. Né? Então, é claro que isso é uma cultura que confronta muito assim, aquilo que a gente vem fazendo, né? E a gente vem fazendo na crença de que está fazendo o que é certo. Mas está dando certo, né? Se a incidência está tão baixa e Minas já está com 40 e poucos, né? E quem está fazendo no sistema convencional também está fazendo na crença de que está fazendo o que é certo. Entende? Mas está fazendo na crença, imaginando que está fazendo certo, porque não ouviu ninguém. Né? Vai copiando um modelo e aplicando para uma vida que não é dele. Né? Eu preciso da PAC, aprendi muita coisa ali, né? Mas quem precisa mesmo da PAC é o cara que está lá na cadeia. Né? São as necessidades dele. E que também acha que ele está fazendo, a gente ouviu aqui o Rodrigo, né? O que tu queria quando tu perguntava isso, né? Lá dentro. O que tu queria quando tu partiu para essa? Né? A gente fala com as pessoas e tu ouve, né? Até mesmo quem é liderança disso ou daquilo lá dentro. Perguntava assim, mas vem cá, o que tu vai fazer quando sair daqui? Eu vou para minha casa. Mas tu não acha que vai ter uma fila de gente para te matar, né? Tendo em vista o que tu tem feito aí? Não. Né? Então veja que o ser humano ele age sempre com base numa crença de que o que ele está fazendo é o certo. Vai dar tudo certo. Né?
a gente também, né? É uma esperança, né? Então, da caixa de Pandora. O que a gente procura fazer ali, é mais ou menos a mesma coisa que eu faço na minha vida ali, né? Eu vou prestando atenção e vou vendo para onde que eu vou, né? Qual é o que eu posso alterar aqui e ali. Só que, claro, quando a gente está falando em uma ignorância, e veja que ignorância eu não estou aqui usando no sentido pejorativo. Não, né? Não é ofensivo, é o de ignorar, né? De não conhecer. De desconhecimento, né? Do jovem que está ali nessa situação que o Rodrigo relatou aqui. Né? O que tu pegaria se fosse tu? Pegaria o carro que o cara está te oferecendo para cuidar a boca? Claro. Quando tu sai da cadeia, né? E vai lá, mesmo que tu faça um grande esforço, agora eu vou para o mundo do lícito. Né? O que vai acontecer quase sempre? Né? Empregaria um preso aqui no CEAF, que saiu da cadeia, né? Empregaria lá na tua casa. Isso. Agora, enquanto a porta fecha de um lado, o crime, né, quer. O crime quer que a gente feche a porta para quem sai do sistema. Né? Então, acho que todo esse esforço, por isso que é importante ouvir, né, experiências como a do Rodrigo, fundamentais. O esforço de quem gesta política pública nessa área aí tem que passar por ouvir qual é a necessidade, né? Eu acredito que em qualquer área, né, doutora, isso infelizmente, é muito comum. Eu que trabalho com saúde, com, né, questões de assistência social, a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas em situação de rua. E, via de regra, porque não são ouvidas. As políticas são feitas sem se saber exatamente o que aquelas pessoas precisam. Então, hoje, por exemplo, as pessoas acham, não tem vagas, né, para as pessoas. Há vagas sobrando no sistema, mas da forma que elas são colocadas hoje, elas não acolhem. Então, a mesma situação, né? E lá na PAC, eu não sei se o senhor sabe o índice exato, mas o índice de reincidência é muito baixo. É baixo. E eu acredito também que tenha a grande diferença aqui, que eu ia perguntar para o Rodrigo, e vou fazer a mesma pergunta para o doutor Bortolotto. Fizeste sozinho, né, Rodrigo, vou chamar de clique, né? O momento em que houve a virada, né, e que tu, resolveste, e não somente resolveu, né, mas fez, estudou, mas foi praticamente sozinho, foi um acaso ali de um livro, de uma situação. E o Dr. Bortolotto nos contou de situações em que o meio, né, propicia esse clique, para a grande maioria daqueles que estão ali, né. Tem segredo? Tem fórmula? Acho que o meu maior incentivador, assim, sabe, a pessoa do qual eu esse dia, acho que foi minha mãe. Tive sorte de ter uma grande mulher. Foi a diferença, né? Foi a diferença, assim, que, ela sempre esteve ali contigo, né? Sempre me incentivou, nunca me abandonou. E é minha referência, né? Hoje é minha referência. Eu passei a minha vida toda procurando referências. E a minha referência estava o tempo todo ali do meu lado. O tempo todo ali do meu lado. Referência de ser humano, referência de mulher. E é a pessoa que me xinga, se tiver que me bater, ela me bate. Até hoje, assim, se eu fizer alguma coisa aqui que ela acha que tem que me dar uma chinelada, ela dá uma chinelada e tal. Se mexe na minha vida, tá sempre ali. Então é a minha maior referência, assim, foi a pessoa que nesse momento, tipo, que eu parei, eu preciso seguir um outro caminho que não seja esse, sabe? E ela foi a quem eu me espelhei, assim, tipo, os momentos que ela chegava lá, sempre ela ia visitar, teve uma época que ela ia visitar eu e meu irmão, né? Lá em Charqueadas. Então ela trabalhava de segunda a sexta, fazendo faxina, como empregada doméstica, e no sábado ela ia nos visitar. Então eu estava na PEG e meu irmão estava na PEG e eu estava na Modulados. E ela ia lá na PEG primeiro ver meu irmão, voltava e ia na Modulados me visitar. E fez esse percurso durante praticamente um ano, até que eu consegui
eu não queria ir para a PEG, meu irmão não queria ir para Modulado. Daí eu tive que ceder e fui para a PEG. Então, eu falei pro meu irmão, cara, a gente tem que mudar de vida porque a mãe não precisa mais passar por isso. Para que a gente não viva mais isso, né? A gente conseguiu reunir a nossa família dentro da penitenciária. Eu, minha mãe e meu irmão nos reunimos depois de praticamente 2 anos dentro de uma penitenciária. Mais de 2 anos dentro de uma penitenciária. E então foi que me deu muita força, que me deu muito incentivo. Eu nunca esqueço o dia do meu primeiro passeio, que eu saí, eram umas 6 horas da manhã. Saí cedo porque eu ia participar de um evento, né? E eu fui fazendo aquele caminho que minha mãe ia fazendo, que ela fazia todo final de semana para me visitar, fui fazendo aquele caminho a pé e vinha chorando, assim, chorando, caminhando naquele areião, ouvindo os passarinhos cantar. E vinha prometendo para mim mesmo que a minha mãe nunca mais ia precisar fazer aquele caminho. Nunca mais ela ia precisar passar por ali por causa de mim. Ela fez depois, né? Que nós fomos gravar algumas cenas lá no documentário e ela fez esse caminho de novo, né? Mas não para me visitar dentro de uma penitenciária. Eu fico muito feliz de ouvir isso que tu falaste, né? Da ausência de pai. Mas avó e mãe trabalhadoras, criando filhos, me contaste que a tua avó adotou, né? Outras crianças depois. A minha avó criou minha mãe, criou os netos e criou os bisnetos. Mulheres que fazem a diferença, que foram enormes exemplos e que servem, né? Doutor Bortolotto, a mesma pergunta. Tem fórmula? Tem segredo? Não, acho que não tem fórmula, não tem segredo, né? Mas tem uma coisa que a gente sabe, que tem muita gente que está nisso, né? Nessa vida, e que gostaria de não estar. Que tem a intenção de mudar, né? De rumo. Só que essa mudança, ela é uma caminhada num pedregulho, assim, muito complicado, né? Então, existem coisas que a gente pode fazer que são um auxílio, né? Estímulo. Eu estava falando aqui da questão dos jovens lá da fase, né? Lá tem uma experiência bem legal que é vou lembrar agora do projeto, mas o projeto ele paga uma bolsa que era R$500, né? A única obrigação que esse jovem tem, o egresso lá, é frequência escolar, né? Educação. E essa experiência que eles fizeram lá, o índice de reincidência é quase zero. Lá no início, lá na fase. Para quem adere, né? Então são coisas assim que mostram para a gente os caminhos, né? E lá na PAC é baseado nisso, a educação. É baseado nisso. Educação, valorização saúde humana, né? A gente aplica muito, assim, lá um negócio que tem que é terapia da realidade, que não deixar a pessoa se esconder, né? Se vitimizar, achar que ela é a vítima do processo, né? Mas entender as potencialidades que a pessoa tem, que pode desenvolver, que pode fazer com que ela tenha uma vida bem diferente, né? E isso não vai ser fácil de fazer, né? Mas que dá. Dá opções. Então, ali tem gente com mais de 100 anos de cadeia, 40, 50, 30, tudo que é tipo de delito. E nas sextas-feiras nós temos lá a visitação pública, né? Aberta, porque é uma cadeia gerida pela sociedade, né? Vou ter que ir lá agora. A gente recebe muita gente, e quem é que apresenta? São os referentes que apresentam, dizem o que eles fazem, o que eles estão cursando, o que já avançaram. Tem gente que chegou lá que nunca tinha comido com talher, né? A pessoa está fazendo ensino fundamental, não sabia escrever, outros tinham fundamental, estão no médio, outros tinham médio, estão fazendo curso superior, né? Muitos nunca foram chamados pelo nome. Exatamente, desenvolvendo habilidades, né? Dignidade. Um abraço. Dignidade. Isso. Essa é a linguagem que o ser humano entende. Entende? E daí a gente compreende, né? Porque quando a gente fala nessas coisas, facções e tal, né? É que na selva, né? Quem que vai mandar? Né? É evidente que não é a civilização. Mais violento. Então é um processo inverso, né? É um auxílio. E a gente, claro, que não vai imaginar que todos vão aderir, né?
Aí entra a liberdade de cada um, mas a oportunidade está ali. O Estado tem que dar opções também. Pegando o gancho aí no... Por favor, Rodrigo. Que o Dr. Lopes trouxe, e na pergunta que tu fez também, né, da PAC, uma coisa que eu ficava muito impactado com a metodologia usada lá, né, e eu lembro que diversas vezes eu ficava ali na recepção e chegavam várias transferências, né? E nos primeiros dias os educandos chegavam lá, os recuperandos chegavam, e daí os agentes da SUSEP perguntavam, tá aí, agora que nós fazemos? E, tipo, não, pode tirar a algema, isso. Como assim tirar a algema? Eu tirava a algema, a gente já recebia com um abraço, com um aperto de mão, e até o próprio recuperante ficava surpreso, porque eles não estavam acostumados com aquilo ali, né? Ser tratado como seres humanos. Exatamente, ser tratado como ser humano. E aproveitando o gancho ali, né, no que tu perguntaste ali com relação à mudança, né? Isso, e realmente, exatamente, existem vários que querem mudar, assim, se chegar hoje, fazer uma pesquisa dentro do sistema penitenciário, acho que mais da metade que quer mudar. E só que o que falta é oportunidades, muitas vezes. Falta uma mãe de um Rodrigo Sabiá que teve, uma família, sabe? Então, falta tudo isso. Eu trouxe ali a história do meu amigo que o pai dele era assaltante, a mãe dele era viciada e ele preso. E um dia a gente conversando, a gente só entre amigos de infância ali conversando, trocando uma ideia, falando, a gente quer, vamos sair, vamos fazer isso, vamos sair, vamos fazer aquele outro, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos abrir um negócio. E a gente conversava muito sobre isso, assim, naquela roda ali, entre os meus amigos ali. Infelizmente, eu tive amigos que não conseguiram concluir, que não conseguiram sair, morreram, foram presos, estão presos novamente. Eu não queria, eu acabo sendo uma exceção, mas existem muitos ainda iguais a mim que conseguiram seguir os seus caminhos, um caminho diferente do mundo do crime, que me diferencia muito é porque eu estou aqui falando, compartilhando a minha história, né? Mas existem vários por aí. E muitos que queriam mudar e não conseguem. Esse meu amigo aí, inclusive, que eu sempre cito a história dele, né? Que foi um rapaz que não teve uma estrutura familiar. A gente conversava, a gente quer fazer isso, vamos fazer aquele outro. Um dia ele saiu, foi o primeiro a sair. E foi o primeiro a voltar. Não deu 2 dias, ele estava de volta. E eu lembro que quando ele chegou lá de volta, a gente caiu em cima dele. Como tu voltou? Como? E tudo aquilo que a gente tinha conversado, tudo aquilo que a gente tinha programado, que a gente tinha... Fazer diferente lá fora. Exatamente. Deu 2 dias, tu volta. E ele quieto, assim, com uma cara de choro, com um semblante de choro, assim, só nos escutando. Quando nós paramos de falar, quando nós paramos de... Ficamos quietos, assim, ele falou assim, pois é, cara, eu quero mudar. Eu tenho essa vontade dentro de mim de mudar. E não nego isso, não tenho vergonha de falar isso. Só que daí eu chego na minha casa, dentro da minha casa tá minha mãe e minha irmã, que são viciadas, fumando crack. E eu chego no quarto, tá o meu irmão fechando para vender. Então, dentro da minha própria casa, estão ali me oferecendo, sabe? Eu tenho dentro da própria casa. E eu não tenho uma estrutura nenhuma. E como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair dessa vida? Como é que eu vou sair de tudo isso? Quando ele falou aquilo ali, eu não sabia mais nem o que falar, né? Sim. Então eu tive a sorte de ter Ele não tinha opção, né? Ele não tinha opção. Ele realmente não tinha. E assim como muitos não têm opção, que querem sair, mas hoje com essa questão de guerra de facção, como é que eles vão... Tá, eu quero abandonar o crime. Mas para abandonar o crime eu já fiz um monte de coisa aí. Então muitos não conseguem viver tranquilamente, não conseguem sair, ter uma vida normal. Um caminho. Exatamente. Então eu tive sorte que eu peguei um período que não tinha essa questão de facção. Eu tive sorte de ter tido uma mãe que sempre esteve presente na minha vida, sempre nunca me abandonou, sempre me incentivou. E isso me deu um norte para que eu pudesse buscar forças e oportunidades para que eu pudesse estar aqui hoje. E eu não sou um cara, privilegiado. Eu tive que lutar muito para poder hoje estar aqui, contando a minha história, para poder chegar hoje e falar para esses jovens, assim, que, eu consegui, sabe? Então, driblar vários obstáculos. Não foi sorte, Rodrigo, foi mérito. Parabéns. Foi muita luta, mérito, né? Então, todos os dias a gente vem lutando e correndo atrás para que outros jovens, isso incentive outros jovens para que eles possam ou não entrar nesse caminho ou tentar sair de alguma forma, né? E
Cara, tipo, eu vi falando hoje mesmo, eu tava falando, foi muito engraçado, e até me emocionei depois, né? Porque eu tava lá no Chapéu do Sol, lá na zona extremo sul. E daí fui lá, eu peguei uma turma enorme, conversando e tal, contei minha história, a gente conversou. Depois cheguei em casa agora meio dia antes de vir para cá e estava recebendo uma mensagem de um dos alunos, de um dos jovens, né? E falou que o pai dele tá no crime, e ele não queria isso, não quer isso para a vida dele. E me ouvir falar estimulou muito ele, exemplo, assim, sabe? Né? Para que ele pudesse se manter firme naquilo que ele acreditava, naquilo que ele queria para a vida dele. Então isso, sabe, isso é um incentivo, exemplos, sabe? É uma injeção de ânimo para que eu possa seguir. Ele já não tem como o ídolo traficante que tu tinha lá, né, Rodrigo? Ele tem um outro ídolo. Obrigada por ter vindo hoje aqui. Obrigada por dividir a tua história. Doutor Bortolotto, o que o senhor gostaria de concluir aqui? Eu primeiro já me coloco que eu quero ir lá na sexta-feira, quando for aberto, eu faço questão de conhecer. Mas, por favor, suas palavras finais. Principalmente colegas, porque acho que o Ministério Público tem uma grande força de transformação e pode meter a mão firme, né, nessa questão do sistema, da criminalidade, não só do modo convencional, né, mas enxergando também outros caminhos, né. A gente, quando vai lidar com coisas diferentes, acaba se acostumando com a crítica e nem dá bola mais, né. E porque essas coisas, ao longo do tempo, para mim, viraram uma convicção, né. Acho que a única, se eu posso dizer que há alguma virtude, é a questão de ouvir, né. Esse tempo que a gente consegue ouvir uma história, ouvir uma história de vida, né, dá munição para a gente pensar, né, em como suprir algumas necessidades, né. E eu acho que esse é o desafio, né. Tem pessoas que, assim como o Rodrigo, passaram pelo sistema e que a gente conhece, trabalham com isso, né. A gente levava alguns na fase, o Enio, ele mencionou aqui, que é agora já é falecido, mas ele estava no sistema do Estado desde 8, 9 anos de idade, né? A vida inteira ficou preso. E ele ia lá falar com a gurizada sobre o que ele ganhou com aquilo, né? Que é nada. Então, são histórias ricas, né? Eu acho que a gente tem que ouvir mais para poder fazer melhor, né? Obrigada, doutor Bortolotto. Foi um enorme prazer. Acho que é isso, doutora Marta. Rodrigo, para encerrar, sua última colocação. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje, de falar um pouco sobre a minha história, compartilhar com vocês um pouco sobre a minha história, né? E espero que, de alguma forma, a gente consiga plantar nessa, que acho que essa é a ideia, plantar uma sementinha, não só no coração dos jovens, dos egressos, de quem está lá dentro do sistema penitenciário, mas da nossa sociedade no geral, né? Porque todos nós, a gente passamos por diversos tipos de situações na vida. Às vezes a gente acha que nossos problemas são os maiores problemas do mundo, né? Que os nossos problemas não têm problemas iguais, né? Mas tem pessoas com problemas piores que a gente, e acho que a gente pode fazer muito mais, deixar um pouquinho o nosso problema de lado e estender a mão para o próximo, fazer muito mais para que a gente possa salvar vidas e melhorar um pouco a nossa sociedade no geral. Realmente foi um momento, além de muito rico, impactante. Queria agradecer a doutora Gisele, ao Rodrigo Sabiá, ao Gilmar Bortolotto, e eu que sou uma ouvinte aqui, hoje fiquei aqui como ouvinte desse excelente momento de depoimento. Eu vou anotando algumas palavras, vou dar um Google aqui, e eu ouvi aqui muito falar sobre a questão do diálogo, do espaço para ouvir, do se abrir para os problemas dos outros, o acolhimento, pelo amor, pela fé e pelo exemplo, o compartilhar e transformar, buscar e acreditar em outros caminhos que eles fazem e farão a diferença. Lidar com obstáculos, seja pela crítica, seja pelo medo, seja pela própria história, ou
lidar com os obstáculos, como disse a doutora Gisele, pelo mérito. E, no fim, seremos os semeadores, aqueles que acreditarão que de uma semente seca, colocada na terra, nascerão os jardins. Eu acredito nisso, o doutor Gilmar acredita nisso, o Rodrigo acreditou nisso e a doutora Gisele. Foi realmente um prazer e um privilégio ter estado com vocês aqui.